Pronto. Bom, gente, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à terceira sessão do ciclo História da África em Debate. Eu sou o Matheus Serva Pereira, investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Já é a segunda vez que eu estou falando isso porque eu tinha esquecido que estava gravando, então eu peço desculpa a todo mundo que está presente. O ciclo História da África em Debate é uma parceria do Grupo Áfricas da UERJ, da UFRJ, e do Grupo Impérios, Colonialismo e Sociedades Pós-Coloniais do ICS, da Universidade de Lisboa. Hoje a gente vai ter o prazer de escutar a querida Cláudia Castelo, minha colega, minha amiga de instituto, a partir de um texto seu, e eu passo a bola para o Alexandre, para a gente não perder muito tempo. O Alexandre vai apresentar a Cláudia, e Cláudia, depois você tem 40 minutos aí, 40, 50 minutos para falar à vontade. E aí depois a gente abre, lembrando, para perguntas e questões do público, para também mais uns 30, 40 minutos de debate, e assim a gente acredita que flui bem a coisa, tá bom? Alexandre, é com você. Olá, olá a todos e todas, boa tarde, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Meu nome é Alexandre Reis, recentemente, já vai fazer quase um ano, concluí o doutorado na UF sobre as relações musicais e políticas entre Brasil e Angola, e eu, durante esse período, convivi bastante com os textos da Cláudia Castelo, com os artigos da Cláudia Castelo, e Cláudia é uma leitura essencial para qualquer pessoa que vai estudar o colonialismo português e para quem vai estudar o colonialismo em si. Então, apresentando a Cláudia, Cláudia Castelo é investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Entre sua graduação e seu doutoramento, a pesquisadora transitou entre a história e as ciências sociais, o que se reflete na sua produção acadêmica, que é consideravelmente dedicada ao pensamento social acerca do colonialismo. Suas duas obras seminais, O Modo Português de Estar no Mundo e Passagens para a África, em que se debruça sobre a ideologia colonial portuguesa e as políticas de povoamento do chamado, entre muitas aspas, ultramar lusitano, tiveram um enorme impacto científico, tendo sido já citadas e referenciadas quase 2.000 vezes. As pesquisas e os escritos de Castelo são leituras essenciais e obrigatórias a todos que, de algum modo, são essenciais a todos que buscam saber de que modo o colonialismo português foi pensado e como se desenrolou na prática. E hoje nos debruçamos sobre um de seus escritos que trata justamente desse imbricamento da região do Niassa em Moçambique. Com a palavra, a professora Cláudia Castelo. Muito obrigada, Alexandre, muito obrigada, Mateus, e obrigada a todos e a todas que estão aqui conosco nesta palestra, nesta tarde, neste ciclo de palestras História da África em Debate. Eu pedi ao Mateus para disponibilizar o PowerPoint. Como o Alexandre já disse, e é claro, o Alexandre disse palavras muito, muito simpáticas, e eu só posso agradecer, acho até muito generosas mesmo, eu só posso agradecer. Como ele também disse, esta minha participação hoje baseia-se num artigo que saiu numa revista brasileira, na revista Tempo, e trata dois processos que ocorreram no mesmo espaço geográfico e basicamente na mesma cronologia. Por um lado, o Colonato de Nova Madeira e por outro, os aldeamentos forçados, aldeamentos estratégicos, que também foram criados na região do Niassa, ou no distrito do Niassa, entre o período do início da guerra em Moçambique e a independência. Ora, eu já tinha, de algum modo, estudado
a questão do povoamento branco de Angola e Moçambique, mas esta questão dos aldeamentos forçados no contexto da guerra colonial ainda não tinha trabalhado nesta temática, e esta minha aproximação foi feita no âmbito de um projeto coordenado pelo Miguel Bandeira Jerónimo, um projeto sediado no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, sobre os mundos do subdesenvolvimento, em que a minha participação também procurava analisar todos os discursos e práticas em torno do desenvolvimento colonial neste período final do Império Português em África. Por isso, aquilo que eu irei analisar nesta palestra são estes dois processos e pensar um pouco também nos seus impactos sociais, embora nem sempre as fontes abundem para esse exercício. Peço ao Mateus para colocar o próximo slide, que nos dá, de alguma forma, o contexto geográfico. De facto, o Niassa é um distrito lá no extremo noroeste de Moçambique, bastante distante da capital, da colónia, então Lourenço Marques, não é? Hoje Maputo, e depois temos também aqui um zoom in ao próprio distrito do Niassa, estando ali identificadas várias populações e a sede do distrito, Vila Cabral, e a vermelha indicação de onde se localizaram também núcleos de povoamento agrícola. No artigo para a revista Tempo, eu procuro também traçar de uma forma breve os antecedentes destes dois processos, porque, como eu digo, no Niassa eles exemplificam numa escala mais pequena processos mais amplos, não só no Império Português, mas em geral noutros impérios, seja a colonização europeia, a colonização com colonos oriundos das metrópoles imperiais, quer a concentração de população africana, e esses dois processos idealizados e levados a cabo no âmbito de políticas de engenharia social nos meios rurais. Aí eu também mostro que há todo um historial para trás sobre a questão da concentração de populações africanas. Por isso, aquilo que acontece no contexto da guerra colonial é o culminar de experiências anteriores e, claro, com a agravante de acontecer no decorrer da guerra e para responder a questões que têm a ver com a contra-subversão, não é? De sonegar aos guerrilheiros o contacto com as populações, para que as populações também não lhes forneçam mantimentos e de alguma forma também para controlar, de alguma forma não totalmente, para controlar essas populações e as impedir de qualquer tipo de contacto com o chamado inimigo. Mas anteriormente, pelo menos desde os anos 20, que se debatia muito a concentração de populações africanas como para uma melhor gestão das populações e se falava que seria também uma forma de promover o seu progresso económico, social, o seu enquadramento, evangelização, etc. E há argumentos
que fazem uma genealogia de todos estes experimentos de aldeamento das populações e de reordenamento das populações, fazem essa genealogia recuar até aos aldeamentos sob a tutela dos jesuítas ensaiados no Brasil desde o século XVI. Durante as guerras coloniais e de libertação nas colónias portuguesas, nós sabemos que isto passa a acontecer de uma forma realmente com mais pessoas envolvidas, mais à frente veremos, não é? E também de uma forma bastante mais violenta. As populações rurais não tinham aqui nenhum tipo de decisão sobre se queriam ir ou não para estas aldeias e era um processo forçado. Em termos doutrinários, relativamente àquilo que se passa noutros contextos imperiais, também não é propriamente uma novidade, não é? Porque mesmo se olharmos só para a África, havia já a experiência dos aldeamentos estratégicos no Quénia, havia na Argélia, por isso aquilo que acontece em Moçambique e em Angola decorre também de toda uma prática político-militar anterior e de toda uma doutrina de contra-subversão anterior. Esta região do Niassa, e convém se calhar fazer só um bocadinho de recuar um bocadinho para lembrar que é uma região que foi administrada por uma companhia majestática desde finais do século XIX até 1929 e que só a partir da década de 30 é que passa a ser administrada diretamente pelo Estado português. Temos vários indícios de que permaneceu uma região bastante periférica no contexto do Império Português e também no contexto da própria colónia de Moçambique. E há vários, se olharmos para uma variedade de índices que podemos chamar de desenvolvimento, que têm a ver com a escolaridade, com a assistência médica, com a própria presença administrativa, é muito débil até à década de 60, a presença militar, a presença comercial, o número de colonos brancos era um número bastante diminuto. No início dos anos 60, no Conselho de Niassa, haveria 200 ou 300 europeus. As vias de comunicação com o litoral e no próprio interior do distrito eram escassas e faltavam infraestruturas básicas. Por isso mesmo em 1964 é publicado um livro pela Junta de Investigações do Ultramar com este título, O Desconhecido de Niassa, e o título de facto refletia o desconhecimento das realidades locais e a fragilidade da ocupação colonial que andavam a par, não é? E havia um certo sentimento de abandono, como dirá mais tarde nas memórias o bispo Eurico Dias Nogueira. Podemos passar para o próximo slide. Em dezembro de 1963, arrancou o Colonato de Nova Madeira, em Vila Cabral, a poucos quilómetros de Vila Cabral, a cerca de 16 quilómetros. Este Colonato arrancou ali com famílias de madeirenses que já estavam em Moçambique, já viviam em Moçambique e que se encontravam na capital, em Lourenço de Marques, numa situação de desemprego. E surgiu a ideia que foi acarinhada quer pelo governador do distrito do Niassa, quer pelo governador de Moçambique, na época Sarmento Rodrigues, que tinha sido ministro do Ultramar, a ideia de enviar essas famílias de madeirenses para o Niassa, para esta zona perto de Vila Cabral, onde estava instalado desde 57 um madeirense que tinha um nível de vida
confortável, era agricultor, dedicava-se também ao comércio. Manuel França de Lima, que também aparece aqui em primeiro plano na imagem, vestido de branco, e ele então ajudaria na recepção a essas famílias madeirenses e a partir daí seriam recrutados novos colonos na Madeira, nos Açores e sobretudo das ilhas, de facto, para se fixarem naquela região. A ideia era que o colonato também servisse como, embora tenha começado, vá lá, a inauguração oficial em dezembro de 63, mas depois, de facto, continuam a chegar a colonos nos anos seguintes, e sabemos que a guerra começou em setembro de 64, por isso já se pensava que a fixação destes colonos poderia ser também uma forma de assegurar o povoamento branco numa zona que estava sob ameaça, porque da parte do poder colonial português e dos serviços de inteligência e depois da própria PIDE, havia a noção de que na região havia um forte sentimento anticolonial e havia movimentações de simpatia pela Frelimo. A Frelimo tinha sido criada em Dar es Salaam em 62 e já, sobretudo a partir de 63, tinha intensificado bastante o seu trabalho de mobilização e recrutamento no distrito de Niassa, especialmente em Coboé e na missão anglicana de Messumba. Esta missão anglicana tinha sido criada ainda no século XIX, no 1882, e era uma missão que assegurava educação e assistência médica, por isso ensino, assistência médica à população daquela região. Através do autor Ndeng, sabemos que em setembro de 63, vários professores e alunos desta missão partiram para a Tanzânia. Sabemos também que eram vendidos naquela região os cartões da Frelimo, e as autoridades portuguesas tinham informação sobre estas movimentações, não é? A percepção portuguesa era de que a adesão da população nianja às atividades da Frelimo estava a evoluir muito rapidamente devido às relações familiares que havia, porque estamos numa região de fronteira. Eu há pouco, quando vimos o mapa, devia ter referido, não é? A fronteira com o Tanganica, depois a Tanzânia, e já nesta altura já era independente, com a Tanzânia, e a fronteira com o Malawi. O Milton Correia salienta que não só as populações nianja da região ocidental do Niassa foram sensíveis às aspirações nacionalistas da Frelimo, mas também as populações e as autoridades Iau. Os portugueses, nas fontes portuguesas, encontramos estas populações designadas como Ajauas, por isso eu tanto posso dizer Ajauas como Iau. Iau é consagrado na bibliografia também de língua inglesa para a zona do Malawi, e ele diz que também essas populações vinham sendo influenciadas pelo movimento nacionalista desenvolvido no Tanganica, e que essa influência acabou por se transformar num elemento de sensibilização das populações Iau, também da região oriental do Niassa, no sentido da libertação de Moçambique. Podemos passar para o outro slide. Bom, ainda para o próximo, isto é a missão anglicana de Messumba, e podemos ir para o próximo. Pronto. O início da guerra de libertação em 25 de setembro de 64 é geralmente associada ao ataque ao posto administrativo de Chai
em Cabo Delgado, mas o que é facto é que, paralelamente, na mesma data, não é? Há também um ataque de um grupo armado, comandado por um antigo estudante da missão anglicana de Messumba, o Daniel Pulela, que entrou no distrito do Niassa pela fronteira norte e assaltou um posto administrativo, o posto administrativo de Coboé, depois retirou e no dia seguinte há um novo grupo armado comandado por Mateus Malopa, antigo professor da mesma missão, que atacou a lancha Castor da capitania do Lago do Niassa, atracado na Baía de Metangula, e há uma sucessão de ataques e um rápido avanço da Frelimo nesta região. Em 2 anos, as atividades de guerrilha espalham-se a todo o distrito, que era um distrito muito vulnerável, como já vimos, não é? Do ponto de vista administrativo, do ponto de vista militar, das infraestruturas de comunicação, de transporte, etc. Graças aos IAU, a Frelimo pôde estabelecer na frente do Niassa um corredor de infiltração e de expansão da guerra de importância geoestratégica, interligando Tanzânia, o Malawi, e assegurando a comunicação política e militar entre a sua sede em Dar es Salaam e os comandos militares das frentes do Niassa e do centro de Moçambique, Tete, Zambésia e Manica e Sofala. Embora a luta armada tenha começado na região ocidental do Niassa, em núcleos Nianja, o surgimento deste corredor IAU, que os portugueses referiam-se como Estrada de Mataca, evidencia, como diz Correia, a aliança e a unificação política das populações e autoridades do meio rural em torno do discurso da independência. Podemos passar para o próximo slide. Sabemos que a partir de 66, de meados de 66, no Niassa, isto já tinha acontecido antes em Cabo Delgado, e em meados de 66 que começa este processo de aldeamento forçado das populações no distrito do Niassa. E o próprio governador do distrito, o tenente-coronel Nuno de Melo Egídio, apresenta este programa de aldeamento forçado das populações como uma estratégia de contra-subversão para subtrair as populações à influência da Frelimo e um instrumento ao serviço do desenvolvimento, do progresso económico, da promoção social das populações rurais. Em poucos anos, a população, tanto Nianja como a Ajua, que ficou, que não fugiu para os territórios vizinhos, foi aldeada, não é? Claro que permaneceram algumas pessoas na mata, mas o grosso da população que ficou foi aldeada, e mesmo quando a tropa portuguesa capturava alguém, essas pessoas eram aldeadas à força, quem regressava voluntariamente também era aldeado. Por isso há um número muito significativo de aldeamentos e um número muito significativo de africanos aldeados. Em agosto de 71 estima-se que perto de 200 mil africanos estivessem aldeados em 116 aldeamentos, e em 73 já eram 227 mil. Inicialmente estes aldeamentos foram construídos à medida das necessidades e um pouco ao sabor dos avanços da Frelimo, sem obedecer a um plano orientador. Mais tarde houve várias tentativas, nomeadamente da parte dos serviços de inteligência e dos serviços de centralização e coordenação de informação. Há uma tese de doutoramento da Sandra Araújo que estuda em profundidade estes
estes serviços, por isso, como dizia, dos serviços de informação procuraram refletir sobre estas experiências, assim feitas um pouco ad hoc, e pensar de uma forma mais, ao planear os novos aldeamentos de uma forma mais amadurecida e com base em algum conhecimento sobre as populações, os modos de vida daquelas populações, as diferentes populações envolvidas, mas na prática esse aproveitamento do conhecimento nunca foi, de facto, vertido depois para as políticas concretas de reordeamento e aldeamento forçado das populações. Sabemos que em Moçambique, como no Quénia, como na Argélia, como antes na Malásia, estes processos estão associados a uma enorme violência, porque de facto as populações são retiradas das suas aldeias, são aldeadas à força, muitas vezes os grupos são separados, pessoas das mesmas aldeias nem sempre eram colocadas nos mesmos aldeamentos, são espaços artificiais, as pessoas têm de abandonar os seus locais sagrados, os seus campos de cultivo, há todo um processo também de desrespeito pelas autoridades tradicionais e a separação das famílias, a desestruturação da vida das pessoas, tanto no aspecto social, económico e também todo o impacto psicológico associado. Por isso, todos esses problemas eram evidentes para uma investigadora que fez trabalho de campo no Niassa antes do início da guerra e depois regressou em 1969, a geógrafa Raquel Soares de Brito, que tinha feito trabalho de campo junto de populações Ajawa e de populações Nhanja, e que tinha procurado fazer uma caracterização dos seus modos de vida, e a ideia era fazer um mapa da distribuição das populações, densidade populacional, também uma caracterização mais fina das aldeias, mas ela estava precisamente no terreno em 64, quando se deu o início da guerra, e não pôde continuar esse trabalho, consegue regressar em 69 para, ao fim e ao cabo, verificar os impactos da guerra na vida destas populações. Percebe, pronto, todo o trabalho que fez já não poderia ter continuidade, não é? Porque há esta desestruturação completa das aldeias e do modo de vida daquelas populações, visita aldeamentos, nomeadamente o aldeamento de Malika, onde estavam concentradas 4.000 pessoas, não é? Um dos aspectos, mesmo que a propaganda portuguesa tentasse referir que nestes aldeamentos as populações tinham acesso à escola, a posto sanitário, a todos os serviços inerentes a um aglomerado estruturado, na prática a própria Raquel Soares de Brito pôde verificar que, embora em alguns casos de facto havia escola, mas às vezes também havia escola, mas não havia professor, ou havia o posto sanitário, o posto médico, mas não havia medicamentos, ou não havia enfermeiro, e além disso refere também que eram espaços frios, espaços muito rígidos, em que as pessoas estavam controladas, todo o perímetro em muitos casos delimitado a arame farpado, com sistemas de controlo e de alarme, as casas numeradas, tudo isso. O impacto
o problema dos aldeamentos, digamos assim, ainda era, no entender da Raquel Soeiro de Brito, mais grave na zona do Lago, de Habitat, maioritariamente Mianja, que era uma zona que ela tinha conhecido em 62, entre 62, 63 e 64, com um tipo de agrupamento mais disperso, não é? Com casas distribuídas pelos caminhos de mandioca, que eram propriedade privada dessas populações, ela refere que a isso ainda era mais compreensível a tal resistência aos aldeamentos, porque as pessoas viram por completo a sua forma de habitar e de viver alterada com os aldeamentos. Podemos passar para o outro slide. Cruzando a informação que ela fornece. Este slide, agora lembrei-me que o pus a posteriori, mas também não tem problema. Temos aqui toda a ação, ou um exemplo da ação psicossocial da tropa portuguesa para tentar convencer as populações a estar do lado dos portugueses e a aceitarem também os aldeamentos, não é? E a fazer uma demonização, digamos assim, dos Maconde, não é? Onde começou também uma das populações que se envolveu logo de início com a luta de libertação de Moçambique. É o próximo slide que eu pretendo, que tem a ver com... também não é este, mas também não faz mal. Este dá conta de como os serviços de centralização e coordenação de informação se apercebem dos problemas dos aldeamentos e de como a propaganda que os portugueses estão a fazer para que as populações se entreguem nos aldeamentos são depois, toda essa propaganda não corresponde ao acolhimento que é de facto dado a essas populações que se espera recuperar para a causa portuguesa, não é? Por isso, é um excerto que mostra as carências que havia e diz... que se dá um espetáculo triste aos mirones que se abeiram de arame farpado, e disso certamente irão fazer propaganda aos amigos terroristas e gentes que com eles vivem no mato, perguntando-se a alguns nativos que as nossas tropas, as tropas portuguesas, tinham aprisionado, porque é que não se apresentavam nos aldeamentos em vez de correrem riscos, não é? De passarem fome no mato e correrem riscos, não é? Respondiam, não se apresentam porque ali não há palhotas, mas champas e de comer. Por isso, os próprios serviços de inteligência portugueses reconhecem que assim não se consegue, de facto, conquistar as mentes e os corações das populações de Moçambique. O próximo slide é uma fotografia um pouco ampliada de uma outra que Raquel Soeiro de Brito publicou, a única fotografia que ela publicou já numa obra que foi publicada pela Comissão dos Descobrimentos, que se chama Nos Trilhos dos Descobrimentos, e no capítulo sobre o Niassa aparece esta foto, embora não esteja identificada como tal, suponho que seja do aldeamento de Malica, um grande aldeamento e considerado um aldeamento modelo, um dos que tinha o tal posto escolar, o posto sanitário, eletrificação e até passava projeção de filmes, mas como veem, uma coisa bastante aterrorizadora, sem uma árvore, sem qualquer aspecto humano, e
talvez esta fotografia ilustre bem, melhor se calhar do que aquelas outras, o que era a transformação, ou o que é que foi a transformação na vida destas populações. Depois, no próximo slide, temos então uma reprodução de umas atas das banjas, reuniões dos administrativos do poder colonial com os representantes das autoridades tradicionais. Estas atas estão anexas, ou estão no final de um relatório da Inspeção Ordinária dos Serviços Administrativos de 1971, e se lermos estas atas, percebemos que, bom, os chefes tradicionais que vão sendo ouvidos vão dizendo uma ou outra coisa positiva, mas não deixam de se queixar de vários aspectos bastante graves da sua vivência dentro dos aldeamentos. Um dos aspectos é a falta de água, por isso populações que viviam na borda do rio, na orla do rio, que nunca tinham tido este problema, queixam-se sobretudo da falta de água, porque mesmo quando as autoridades portuguesas procediam à abertura de poços, há vários casos ou que o poço está seco, ou o motor de extração encontra-se avariado, a bomba manual não funciona. Além das questões da água, da questão da água, que é uma questão bastante grave, queixam-se também de que foram desalojados dos sítios onde faziam as suas machambas, que essas terras foram entregues aos colonos, ou então que foram desalojados das suas machambas para ali serem plantados pinheiros. Já neste período decorre um grande programa de reflorestação na região do Niassa. Os chefes queixam-se que o posto sanitário não tem medicamentos suficientes, queixam-se de inúmeras situações das pessoas serem recrutadas para trabalhar nas estradas e não serem remuneradas, e ainda que o preço que lhes é pago pelo algodão, por isso aqueles que tinham machambas junto, ou que lhes foram atribuídas terras de cultivo em zonas próximas do aldeamento, que depois os preços que lhes eram pagos eram baixos, que os comerciantes não compravam a dinheiro, mas sim por troca. Por isso há uma quantidade de queixas nestas atas das banjas, e o próprio chefe, a própria autoridade administrativa reconhece algumas destas situações, não é? E destaca que a produção agrícola é bastante insuficiente em pequena escala, quer por falta de segurança, por isso não saíam para muito. As terras de cultivo não poderiam ser muito distantes dos aldeamentos. Às vezes os aldeamentos, ou muitas vezes, também eram colocados em zonas por questões de segurança, mas não atendendo à qualidade dos solos. O comércio também estava muito dificultado, havia muita carência de transportes em segurança e de estradas em condições e por aí fora. Relativamente, é claro que não temos muito mais fontes, ou não é bem assim, eu não localizei ainda muito mais fontes que nos deem conta do que seria a vida dentro dos aldeamentos, e de facto a metodologia da história oral será
porventura, a única que poderá colmatar estas falhas. Isso também para os próprios problemas com que se confrontavam os colonos de Nova Madeira e depois de outros 2 colonatos que foram criados também para a população da metrópole, de Maniamba e Maua. Temos pouca informação muito parcelar, muitas vezes por via da administração colonial e da imprensa ou dos meios de comunicação que, ao fim e ao cabo, se fazem eco da propaganda colonial. Aquelas reportagens que aparecem no jornal Notícias que nos falam de uma vida rural idílica, mas o ponto de vista dos próprios colonos é mais difícil de recuperar, e lá está, as entrevistas, através da metodologia da história oral, é aquilo que se me afigura mais adequado, embora já se vá fazendo um pouco tarde para isso. Talvez seja importante frisar que estas pessoas que iam dos Açores, iam da Madeira para Unhaça, foram de alguma forma ao engano, foram-lhes prometidas determinadas condições e nada lhes foi dito que iam para um cenário de guerra, autenticamente um cenário de guerra, porque a região de Unhaça era de facto uma região muito pouco segura para colonos portugueses. E então eles foram submetidos a podemos passar ao próximo slide, eles foram submetidos a normas muito rígidas pela Junta Provincial de Povoamento, que era a instituição estatal que os enquadrava, estabeleceu normas bastante rígidas relativas à sua conduta. Entre essas normas, passo a citar, deviam evitar saídas e vindas para fora da exploração, nomeadamente as vindas a Vila Cabral, sem razão de maior, orientando sempre as vindas a Vila Cabral de modo a que coincidam com a primeira e a última quinta-feira de cada mês, dia em que haverá transporte oficial, em que poderão ser, de alguma forma, escoltados pelas tropas portuguesas. Era razão para sanções, incluindo a expulsão de colonos, atitudes incorretas e desumanas relativamente ao pessoal assalariado africano. Neste colonato foi possível aos colonos recrutar e ter a trabalhar para si trabalhadores africanos, ao contrário do que tinha sucedido no colonato da Sela em Angola em meados dos anos 50. Estabelecer e manter uma vida familiar correta e limpa, contribuindo com o seu exemplo e boas maneiras para o engrandecimento e levantamento do meio social da região. Guardar e preservar o melhor possível todas as colheitas, não sendo permitido negociar as mesmas e dispor dos seus rendimentos sem conhecimento e autorização da Junta Provincial do Povoamento. Estes deveres são constantemente recordados aos colonos através de uns documentos que eram distribuídos aos colonos, umas folhinhas que se chamavam as comunicações. Eles eram relembrados de que não podiam vender animais nem produtos agrícolas produzidos nas terras que lhes tinham sido distribuídas e que tinham de trabalhar e poupar, que não podiam recorrer a empréstimos e avalos junto dos comerciantes de Vila Cabral, eram avisados que se fossem encontrados em estado de embriaguez nas ruas de Vila Cabral eram presos durante 2 dias, em caso de reincidência seriam expulsos do colonato e até da província. Estas comunicações ilustram uma postura paternalista da Junta de Povoamento para com os colonos, mas também um ambiente quase concentracionário, e indicam que os colonos não respeitavam o estabelecido, não é? No contrato também que estavam desmotivados, que não se adaptavam a este esquema imposto e tratavam
também não tratavam bem ou tratavam mal os trabalhadores assalariados africanos, senão não haveria necessidade da Junta Provincial de Povoamento repetir estas recomendações. Eu coloquei aqui na imagem dois planos de colonos do Colonato Nova Madeira, que têm umas caras bastante infelizes, embora eu tenha retirado estas imagens de um filme ou de uma reportagem que está disponível no arquivo da RTP, uma reportagem da visita do governador-geral de Moçambique ao Niassa em 69, o governador Baltasar Rebelo de Sousa. E toda a reportagem, eu depois ponho o link mais à frente, toda a reportagem quer apresentar e de alguma maneira é bem sucedida nisso, uma imagem de um território em franco progresso e de uma harmonia entre a população negra e a população branca, de colonos europeus e africanos lado a lado, e tudo isso. Mas fazendo este destaque da cara dos colonos, percebe-se que a propaganda, há aqui um grande desfazamento entre a propaganda e o real sentimento destas pessoas. Em muitos casos, houve muitos casos em que mal os colonos chegaram a Nova Madeira, grupos, não é? Grupos de colonos recrutados nos Açores ou na Madeira, passado pouco tempo de chegarem, alguém do grupo, alguma família do grupo, tinha familiares raptados pela Frelimo, não é? Pessoas recém-chegadas dos Açores, é raptada a senhora e as filhas, crianças. Há até um caso bastante, digamos, cinematográfico, podemos se calhar dizer, em que depois há a intervenção de um dos secretários do bispo, o padre Jorge Camejo, que consegue ir até ao Tanzânia e consegue resgatar essas pessoas, pessoas, mas há muitos outros casos que não correm da mesma maneira e há casos não só de pessoas raptadas, mas de pessoas mortas. Mesmo até depois do 25 de abril de 74, houve notícia de um ataque e de um rapto no Colonato de Nova Madeira. Ora, como se percebe, estes colonos que supostamente iam servir para assegurar a segurança e a soberania portuguesa no extremo noroeste de Moçambique, eram enviados para este cenário sem qualquer informação prévia, e há, claro, casos de desistências. O próximo slide, se faz favor. Este slide é uma filha de uma família de colonos que depois de entregar, isto também é da tal reportagem, depois de entregar um cesto, já não lembro se com frutas ou coisa assim, ao governador-geral, ajuda nesta inauguração deste letreiro, está-me a faltar agora a palavra, mas que tem a ver com a inauguração de um posto zootécnico também para dar apoio na parte pecuária à exploração dos colonos. No próximo slide, então, temos um excerto que nos dá conta de situações de pessoas que querem desistir, que se querem ir embora, porque todo o contexto de guerra provoca muita ansiedade aos colonos, e há, de facto,
inadaptação perfeitamente normal naquele contexto, embora se tente passar a ideia de que estes eram casos muito raros e que a maior parte dos colonos se tinha adaptado bem e levava uma vida bastante confortável em termos económicos no Niassa. Se calhar, podes passar o próximo slide, Mateus, obrigada, pronto. Se calhar, para nos irmos aproximando do fim, antes da conclusão, eu coloquei aqui alguns exemplos de frases que o bispo bispo de Vila Cabral, em cartas privadas para vários correspondentes dele, quer da igreja, quer até para um alto funcionário da Gulbenkian, que me está agora a falhar o nome, em que falava da situação, da real situação vivida no distrito do Niassa e sobretudo em Vila Cabral. As cartas dele, como o José Pedro Castanheira numa investigação que fez para o Expresso e publicou na revista do Expresso já há uns bons anos, mostra que a correspondência do bispo era aberta, não é? A PIDE estava a vigiá-lo e havia uma grande preocupação com eventuais ligações do bispo e de alguns dos seus secretários com a Frelimo, mas aquilo que eu queria aqui mostrar é que, por um lado, temos a censura a trabalhar, quer através desta falta de informação sobre qual era a situação vivida no Niassa, nos colonatos e também nos aldeamentos, não é? E por outro lado temos reportagens na televisão e temos reportagens na imprensa de Moçambique e da metrópole de Portugal, a apresentar um cenário rural idílico, quer de progresso económico e social dentro dos aldeamentos, quer também de progresso económico e de novas oportunidades de vida para os colonos açorianos e madeirenses. Mas, como vemos aqui por estes certos do bispo, a situação era bastante crítica, não é? A cidade de Vila Cabral, isto são os certos, reportam-se a 66, e nessa altura ele referia que a cidade estava sitiada e não se conseguia sair da cidade se não fosse de avião, que a situação era de facto muito grave, que o ambiente de guerra não permitia que se dormisse, havia sobressaltos contínuos, tiroteios e raptos, como também já referi, e há esta ideia de que as pessoas poderiam ser raptadas em pleno dia, e que um jovem açoriano viu a sua família raptada, que tinham chegado um mês antes da Europa, por isso a situação a que também me tinha referido há pouco. Para concluir, percebemos que tanto os colonatos como os aldeamentos foram idealizados como uma barreira à subversão, como uma forma de dificultar o avanço da Frelimo, não é? Mas também como polos de desenvolvimento no meio rural. Mas apesar disso não cumpriram nenhum nem outro dos objetivos. Os aldeamentos não permitiram que os portugueses ou que o poder político-militar português conquistasse as mentes e os corações dos africanos. Também não cumpriram o tal desidrato do desenvolvimento, porque não garantiram melhores condições de vida às populações, limitaram-se a desestruturar as suas vidas de uma forma irreversível.
e é bom que se diga que há documentos dos serviços de centralização e coordenação da informação que dizem que o objetivo é mesmo esse, é desestruturar os modos de vida daquelas populações para que elas passem a viver de outra maneira, que se aproxime mais do modo de vida civilizado em contexto enquadradas pelos valores ocidentais. Não conseguimos ver que esse desidrato do desenvolvimento e da promoção social se tenha cumprido, tal como noutros espaços onde foram ensaiados os aldeamentos, como vemos na tese, nos trabalhos do João Paulo Borges Coelho, relativamente a toda a região de Tete. Depois, relativamente aos colonos idos dos Açores e da Madeira, embora eu não tenha dados para dizer que o nível de vida deles em termos económicos se degradou, poderá até não se ter degradado em termos económicos relativamente àquilo que sucedia nas suas terras de origem, de qualquer das maneiras, percebe-se que há aqui um impacto psicológico muito grande que não foi tido em conta, e as pessoas foram de facto enganadas e se soubessem que iam de facto para um cenário de guerra com tiros constantes e a possibilidade de serem raptadas, com certeza que não iriam fazer essa opção da colonização no Niassa. Quando da independência, os colonos de Nova Madeira e de facto os outros pequenos núcleos de colonização portuguesa regressaram a Portugal, não é? Os 227 mil indivíduos moçambicanos, maioritariamente Ajauas e Nhanjas, aldeados nos então 154 aldeamentos que existiam no Niassa nas vésperas da independência. Estes são números de 73. Não sabemos exatamente o que é que aconteceu, como é que viveram a transição para a soberania. Julgo que uma pesquisa futura terá de pensar um pouco como é que o Estado moçambicano, a seguir à independência, lidou com esta realidade dos aldeamentos e como é que a integrou na sua política de desenvolvimento, já de matriz marxista-leninista, nas chamadas aldeias comunais. Esta transição foi estudada pelo João Paulo Borges Coelho, mas não foi estudada ainda para o Niassa. O Benedito Machava, na sua tese de doutoramento de 2018, estudou a operação de produção, em que foram enviados postos desempregados, improdutivos, mas também pessoas que eram apanhadas em rusgas sem documentos e que eram enviadas para o Niassa em nome dessa moral revolucionária contra vícios urbanos e em nome do progresso através do trabalho. Sabemos que esses improdutivos das cidades foram enviados, supostos improdutivos das cidades foram enviados para esta zona e que pessoas que não tinham, pronto, isso eu já referi, não é? Sem documentos também eram enviadas. Isto afetou 50 a 100 mil pessoas de Maputo e da Beira, que foram forçadas a ir para a região do Niassa. Machava não faz referência a se houve um aproveitamento dos espaços dos aldeamentos, se os aldeamentos foram ou não reconvertidos, não é? Para o estabelecimento destes campos de reeducação. Talvez interessasse perceber isso, mas ele demonstra que em vez de espaços de reforma social e de crescimento económico, foram os campos de reeducação espaços de negligência e de abandono social, um pouco prolongando no tempo e aprofundando a desestruturação social que já vinha do colonialismo tardio, concretamente do período da Guerra Colonial. Obrigada.
Obrigado, Cláudia. Eu vou fazer um stop share aqui para ficar mais fácil. Bom, eu acho que já estão aparecendo questões no chat para você. Depois eu vou ler o chat. Bom, agradecer a Cláudia pela explanação, pelos comentários, pela apresentação de uma pesquisa longa e que cruza caminhos muito diversos. Eu tenho também vários, tanto papelinhos anotados ao longo da fala, como textos como questões da minha leitura do texto, mais específico pelo roteiro, mas vou fazer meu papel de moderador, não vou monopolizar a fala e vou passar a palavra. Primeiro, vou fazer assim, eu passo fazer uma rodada de perguntas, né? Acho que é mais fácil. E aí depois aí passo para você, Cláudia, depois a gente volta a fazer isso. Eu acho que a primeira pessoa que levantou foi o Alexandre Reis, depois o Yuri Agostinho, e aí depois, se não tiver ninguém com a mão levantada, eu vejo aqui as perguntas que aparecerem no chat. Tá bom? Alexandre, força. Olá, Cláudia, muito obrigado por ter conversado conosco, é um prazer ter você conosco aqui. Obrigada, eu. A primeira pergunta é sobre os relatos que você chegou a mencionar no começo do texto, que você colheu alguns relatos, né, de algumas pessoas que passaram pelos aldeamentos e pelos colonatos. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esses relatos, o que apareceu nesses relatos para você. Claro que tem aquela coisa de memória, que a gente precisa sempre analisar a memória de maneira crítica, etc. Mas queria que você falasse um pouco sobre o que apareceu para você nesses relatos. Eu posso, se calhar, já esclarecer. É que eu não recolhi relatos nenhuns. Eu acho que é fundamental, mas eu nunca recolhi relatos. Aliás, eu nunca fiz um trabalho de campo no Niassa. Relativamente aos relatos de açorianos e madeirenses, já fiz tentativas que não foram bem sucedidas junto dos arquivos distritais, quer no Funchal, quer em Ponta Delgada, para ver se conseguia contactos de pessoas que de facto foram recrutadas para o Niassa. E aliás, gostaria de aceder, de contactar com pessoas cujos familiares foram alvos destes sequestros, que têm os nomes, mas que nunca consegui ainda entrar em contacto com eles. Relativamente ao Niassa, não tenho ilusão de nos próximos tempos poder fazer isso, não é? Entrei em contacto com o Benedito Machado, perguntando se ele acharia que haveria alguém no Niassa, ou entre até as pessoas com quem ele contactou, que tivessem, antes de estar nos campos de reeducação, estado nestes aldeamentos, mas ele também não me soube dizer. Por isso há todo um trabalho a fazer, de facto, mas eu não tenho ilusão que o consiga fazer nos próximos tempos. Tinha mais esperanças relativamente aos colonos, e tenho feito algumas diligências nesse sentido para localizar as pessoas, mas ainda não posso dizer que localizei. Sim, é muito difícil, né, encontrar essas pessoas. Eu estou me lembrando de um artigo do Omar Ribeiro Tomás, que é Escravos Sem Dono, mas ele fala também em Inhambane, a região mais próxima do sul, e que os campos de reeducação reorganizaram muito dessas estruturas, e aí, enfim, é a guerra também, que torna muito difícil reencontrar essas pessoas hoje em dia. Mas, Yuri Agostinho, é com você a palavra, fique à vontade. Muito boa tarde. Muito prazer conhecer a professora Cláudia. Ok. E eu queria saber, a partir da professora Cláudia, a questão... não sei se a professora Cláudia até chegou até a fazer essa comparação, mas para mim seria interessante procurar
ver algumas diferenças ou similitudes em relação a algumas práticas da junta de povoamento colonial concernente essa questão para resolver essas questões de revolta, não é? Daquilo que a professora conseguiu fazer um estado da arte, da que aconteceu no norte de Angola e que aconteceu também em Moçambique, não é? Uma vez que eu estou a fazer a pesquisa sobre os bairros indígenas em Luanda, mas com essa fala da professora hoje, principalmente quando a professora fala dessas questões que ocorreram em Angola, Moçambique, em alguns países também de África e também fora da África, as pessoas que eu entrevistei em Luanda, não é? Alguns bairros indígenas que ainda estão edificados, eles sinalizam o ano de 1961 como uma mudança. Ou seja, eles dizem que houve uma mudança na forma como as autoridades coloniais vinham administrar esses bairros indígenas. E em 1961, eles chamam, em 1961, eles começaram a fazer, por exemplo, casas de banho dentro desses bairros indígenas, ou seja, nas casas, porque existiam casas de banho comum para as famílias, não é? E eles falam que associam logo 1961 com a revolta do norte de Angola. Então, como já há estudos, por exemplo, do professor Diogo Ramada, que ele vai organizar o livro Políticas Coloniais em Tempo de Revolta, mesmo o professor também, Geraldo Bender, fala sobre essas questões. Então, eu queria saber da professora se a professora pode trazer um contributo ou pode, se calhar, mais tarde, alargar essa questão, olhando sobre o papel do Gabinete dos Negócios Políticos do Ministério do Ultramar ou mesmo da Junta de Povoamento Colonial. Era mais ou menos isso, professora. Muito obrigado. Posso responder, não é? Pode, se você achar melhor, pode, sim. Ok. Yuri, muito prazer. Eu sou só a Cláudia, não sou, por acaso não sou professora. E mesmo se fosse professora era sempre só a Cláudia. Obrigada pela questão. Relativamente à Junta Provincial do Povoamento, de facto é criada, as Juntas Provinciais de Povoamento são criadas em 61 também, no contexto pós-início da guerra no norte de Angola, e são criadas para Angola e para Moçambique, por isso é um organismo que funciona da mesma forma, tem a mesma estrutura, as mesmas competências em Angola e em Moçambique. Em Angola, de facto, este organismo, a Junta Provincial do Povoamento, também lida diretamente com as questões do reordenamento, falava-se bastante em reordenamento das populações locais, já antes do início da guerra, mas agora, de facto, a premência do reordenamento tem, como eu disse também neste artigo, a ver com retirar as populações de qualquer possibilidade de contactar ou de apoiar os movimentos de libertação. Então a Junta tem aqui um papel, por um lado, de fomentar a ida de colonos de Portugal para se fixarem em colonatos e núcleos de povoamento dirigido em Angola e em Moçambique, e por outro, de reordenar as populações locais. Em Moçambique, eu vejo que a Junta Provincial do Povoamento não tem uma interferência direta nos aldeamentos. Os aldeamentos são geridos pelas autoridades administrativas, embora com um enquadramento das autoridades militares. Parece-me que em Angola, e eu estava a falar para Moçambique, não é para o caso do Niassa, que é o caso que estudei melhor. No caso de Angola, eu não sei exatamente, e acho que ainda há bastante
ainda há muita investigação para fazer sobre os aldeamentos em Angola, mas acho também que a Junta Provincial não tem um papel, bom, não sei se terá um papel tão ativo na sua gestão. Relativamente ao Gabinete de Negócios Políticos, sendo um organismo da metrópole muito preocupado com questões de controle da informação e de manipulação também da informação que poderia chegar ao exterior, tem uma preocupação de saber o que se passa no terreno, mas sobretudo para fazer um controle de como a informação circulava e que tipo de informação poderia circular. Relativamente ao facto dos seus entrevistados apresentarem o ano 61 como um ano de mudança, embora não, podemos achar que de facto há uma reconfiguração e há uma constante reconfiguração das memórias, e claro, as pessoas sabem que o ano 61 é um ano que começa a guerra e isso já entra em jogo quando se fazem este processo de memória sobre o impacto que isso teve na sua habitação, na forma como os bairros eram estruturados e que tipo de condições sanitárias tinham, mas de qualquer das maneiras é plausível que de facto assim tivesse sido, porque as tais reformas que associamos e é mesmo assim que foram promulgadas por Adriano Moreira, quando ele esteve à frente do Ministério do Ultramar, são uma resposta à situação de guerra para tentar, através da reforma, conseguir manter o colonialismo. Por isso há aqui esta tentativa de, por um lado, acabar com o estatuto diferenciado, o estatuto dos indígenas, acabar com o trabalho forçado, e também há uma maior preocupação em promover efetivamente uma melhoria das condições económicas e sociais das populações. Isso com um objetivo claro de contrariar a subversão, não é? Há aqui eu não sei se estou a responder à sua pergunta, ou se já estou a divagar. Yuri, quer fazer algum comentário? Sim, Cláudia, mas acho que a Cláudia não sei se ficou triste por chamar de professora, mas é uma forma Não fico nada, não fico triste, carinhosa mas é que não... de tratar, mais desculpa. Não, olha, Yuri, aqui em Portugal, quando fala assim professor, doutor, essas coisas, é muito formal, e a Cláudia está reforçando a ideia de que ela não fico... privilegia a proximidade. Obrigada. Certo. Cláudia, mas é mesmo nesta perspectiva também que eu olho, e acho que eu vou procurar o artigo da Cláudia para poder ler e tirar mais alguma coisa para ver se me ajuda também na tese, e muito obrigado. Ok, e pode sempre escrever-me, que eu respondo sempre às pessoas que me escrevem. Certo, Tá bem? professora. Okay. Bom, eu vou... Tomé, daqui a pouco eu passo a palavra para você. Eu vou ler uma pergunta do chat para a gente variar um pouco. A Crislaine, que é professora, essa é professora na PUC do Rio de Janeiro, uma querida amiga também, ela gostaria que a Cláudia alargasse os comentários que ela fez mais no final da sua comunicação referente ao contexto pós-independência e o que aconteceu com os aldeamentos e os aldeados. Se já tem pesquisa sobre isso, como é que tem sido feita e o que você encontrou sobre isso? Muito obrigada, Cristiane. Eu não consigo ajudar muito, porque há o trabalho, como eu estava a falar, do Benedito Machado, que é sobre as aldeias... é sobre os campos de reeducação, mas para a zona do Niassa não temos nenhum trabalho que nos dê conta do que é que aconteceu
mesmo as próprias estruturas físicas, por mais rudimentares que fossem, não é? Permaneceram no terreno. E eu também me pergunto, e às vezes penso que houve, em alguns casos, essas estruturas foram integradas nos espaços urbanos que ainda hoje existem nos locais, não é? Em Unango, ou em vários espaços onde havia aldeamentos, e vimos que em 73 havia 150 e tal aldeamentos, são muitos, mas havia aldeamentos gigantes, havia aldeamentos, aqueles aldeamentos que acolhiam 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, eram já de grande dimensão e de facto, aldeamentos onde também era construído o tal posto escolar, o posto sanitário, pronto, um conjunto de infraestruturas mínimas, não é? Mas eu não sei como é que foi a reconversão desses espaços, nem sei exatamente o que é que aconteceu a essas pessoas, porque pessoas que houve famílias que foram separadas e houve pessoas que foram deslocadas ainda bastante dos seus locais de habitação pré-existente. E não sei se depois da independência, se essas pessoas regressaram aos locais onde inicialmente viviam ou não. O meu desconhecimento é absoluto sobre o que é que aconteceu depois, não consigo ajudar, e para ser franca, eu não vejo que eu consiga nos próximos tempos dar uma sequência a esta investigação nesse sentido, mas gostaria muito que alguém pegasse nisso e o fizesse, não é? Então alguém que estivesse em Moçambique, que tivesse mais facilidade também de acesso à região do Niassa, penso que há todo aqui um potencial de investigação. Sim, eu acho que isso que foi bacana. O Tommy Moraes quer fazer uma questão, ele inclusive se voluntariou para pegar a pesquisa. Então, a palavra é sua, se você quiser colocar sua questão, fique à vontade. É Tommy mesmo, né? Tomé. Tomé, desculpa. Sim. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Tomé Pedro Moraes, sou professor na Universidade de Pungwe e doutorando em História de África Contemporânea pela Universidade Pedagógica de Moçambique, ou Universidade Pedagógica de Maputo hoje. Fico feliz por estar aqui, primeiro porque a Cláudia Castelo está a fazer referência a um tema que faz parte, ou que é um tema que é um dos capítulos, ou então um dos títulos da minha tese. Eu estou estudando a formação da autoridade política da Frelimo na frente do Niassa. Portanto, aqui há uma coincidência do espaço, território, tudo, e na minha tese eu faço referência aos aldeamentos como uma réplica encontrada pela autoridade colonial para manter a população num determinado lugar. Isto partindo do princípio de que a guerra de subversão tem a população como um fator essencial. Então, escutei atentamente os pronunciamentos da professora Cláudia, da professora não, da Cláudia, desculpa. E quero, antes de fazer os meus comentários, responder à questão de o que foi feito com os antigos territórios, antigos territórios que eram os aldeamentos. Devo dizer que eu conheço perfeitamente Niassa, vivi 10 anos no Niassa,
Depois mudei para Manica, em 2018. Malika, todos aqueles locais que eram os aldeamentos, por grande parte delas, conjugados, não é? Foram conjugados e transformaram-se em aldeias e algumas em distritos. Sanga hoje é um distrito. Malika é uma aldeia, ou um posto administrativo. O Nango, Macaloge, Nova Madeira, etc., são postos administrativos ou então aldeias. Portanto, acho que consigo responder aquela questão que esteve a comentar a Cláudia. Obrigada. E sobre os aldeamentos, sobre a continuidade ou a proposta que procura encontrar sobre a continuidade de encontrar pessoas que tenham vivido nos aldeamentos. Existem algumas pessoas na região do Niassa que tenham sido aldeadas, e essas fazem referência a diversos horrores, né, dentro dos aldeamentos. De facto, os aldeamentos constituíram, eu vou fazer referência mesmo aos aldeamentos e não aos colonatos, porque os colonatos foram criados posteriormente em 63 e visavam assegurar um povoamento massivo da população branca, que era proveniente da região da Portugal, e também visava eliminar aquele que era o sentimento da população, não é? Para a revolta, mas sim para ter uma ideia contrária à revolta. Devo dizer que quando se inicia, eu estou a estudar a formação a formação da autoridade, que tem como balizas o ano de 64, ou 62, né? Que é o ano da fundação da Frelimo, e 74, que é o ano das assinaturas dos acordos de Lusaka e da cessação das hostilidades entre o governo colonial e as tropas coloniais e os guerrilheiros da Frelimo. Quando inicia, em 62, a luta de libertação nacional, no Niassa, com a Cláudia fez referência, teve início em Cabo Delgado e concomitantemente em Niassa. Quando se inicia a luta de libertação, a administração civil portuguesa procurou reagir às tentativas de infiltração dos guerrilheiros da Frelimo. Esta tentativa foi tendo em vista proteger e controlar a população em áreas afetadas pela propaganda da Frelimo. Quando começa a luta de libertação nacional, ou muito antes, temos a presença de emissários, não é, da Frelimo, que vinham da Tanzânia para a região de Cobwe, Vila Cabral, chegaram mesmo à região de Missumba, criaram núcleos clandestinos e por lá iam difundindo ideais nacionalistas. Então, esta administração civil identifica espaços, não é, onde vai aldear a população, vai concentrar a população, porque assim a Frelimo considerou aldeamentos como campo de concentração, vai concentrar a população como forma de evitar, né, a ter estas informações ou este ideal nacionalista. Portanto, ou evitar contato com guerrilheiros da Frelimo e subsidiar, tanto como promover a elevação socioeconômica dos mesmos. Posteriormente, em colaboração com o comando da região militar, inicia-se a construção dos aldeamentos estratégicos. Nestes locais, foram população dispersa em núcleos clandestinos, delimitados com o objetivo imediato de promover a proteção e a autodefesa dos aldeados, tendo em vista também a sua integração, o desenvolvimento econômico, e convencer estas populações aldeadas que o seu futuro não devia ser naquilo que era o discurso da Frelimo, mas sim devia ser
no ideal português, ou que o seu futuro seria em Portugal, e não é uma causa que a tropa portuguesa dizia ser uma causa perdida. Visava também, por outro lado, impedir o contacto tanto da população com a guerrilha, mas conseguir a sua adesão. Porém, esses aldeamentos acabaram sendo construídos às pressas e em situações de emergência. Daí que acabaram estando longe de corresponder todas as condições de respeito pela dignidade humana. Portanto, existiam dentro desses aldeamentos diferentes adversidades que a Cláudia fez referência. Portanto, aquelas narrativas que apresentou, as atas das banjas, não é? Aquilo era verdade, ou constitui realidade. Não é? A administração colonial decidiu materializar esta iniciativa com recursos escassos e inadequados. E isto acabou gerando problemas significativos. Não é? Falta de água, falta de vias de acesso, falta de muita coisa. Portanto, a população vivia em péssimas condições. Porque tudo foi feito de forma apressada e sem obedecer os critérios previamente estabelecidos. O princípio norteador de uma guerra subversiva é a população. Portanto, ganha a guerra subversiva quem tem maior população. Então, houve essa corrida de busca da população. Então, visava conquistar. Esse aldeamento era para conquistar a população. No Niassa, principalmente, os primeiros aldeamentos foram construídos principalmente a partir de 1966. Depois de ter iniciado o projeto do Planalto nos Macondes, tanto em Cabo Delgado. Portanto, tratou-se de um sistema de realojamento da população, geralmente levado a cabo com o uso da força. Portanto, foi de forma coerciva. Tomé, desculpa eu te interromper. Sim. Antes da palestra da Cláudia, veio acompanhada de um texto que ela publicou em que ela aborda de maneira mais detalhada muitas dessas datas e programas de contra-revolução e revolução, e como é que funcionam esses processos. Eu recomendaria muito que você lesse o texto, se você ainda não pôde ler, porque o texto dela eu não vi. ela aborda de maneira bastante detalhada e com mais precisão muitos desses comentários que você está fazendo, de uma pesquisa em vários arquivos, enfim, com fontes muito distintas entre si. Ok, não tive esse acesso, simplesmente. Sim, e eu acho que assim, na verdade é uma sugestão, um pedido de repente você tentar cruzar a sua pesquisa e a sua especialidade, principalmente sua vivência no Niassa, com alguma dessas colocações que a Cláudia colocou, porque eu acho que isso pode ajudar a gente caminhar para muitas dessas soluções, sugestões e temas, que é um tema que tem uma proximidade histórica muito grande, né? A Cláudia falou, por exemplo, do Baltazar, né? Eu acho que outra perspectiva... De repente, colocar uma questão para a Cláudia, que ela pode tanto aprender com a sua... É olhar para os aldeamentos como... Como é que ela olha a ação do governo colonial no contexto da guerra, não é? Portanto, como é que olha o aldeamento como um campo de concentração? Portanto, a Frelimo olhava os aldeamentos como campo de concentração. Não sei se ela concorda com esta proposta da Frelimo, ou então limitaria-se mesmo a conter como um elemento apenas imposto ou construído pelo sistema. Posso? Sim, sim. Tomé, de facto, tratava-se de um campo de concentração na medida em que não há
possibilidade de escolha, a possibilidade de escolha é ilusória. As pessoas, de facto, mesmo que a propaganda colonial apresente o aldeamento como algo benéfico e que vai ao encontro das necessidades de promoção económica e social daquelas populações, é algo que lhes é imposto. Não há aqui margem de escolha. As pessoas é um processo violento, e mesmo que houvesse saídas programadas para os campos de cultura, há todo um sistema de controlo das saídas desse espaço, não é? Que não permite que olhemos para ele apenas como uma aldeia. Não, aqui, quando são construídas barragens, zonas são alagadas, temos aqui o caso da Aldeia da Luz, não é? Houve também um processo de uma transposição para o outro espaço que supostamente envolveu as populações e procurou-se, embora também não podemos dizer que também há também uma certa violência nesse processo, mas de qualquer das maneiras procurou-se envolver as populações. Neste caso, as pessoas eram de facto obrigadas a ir para um espaço absolutamente controlado pelas autoridades portuguesas e pelas autoridades políticas e militares portuguesas, não é? Por isso não me parece que seja descabido para a comunicação social internacional, para a opinião pública internacional, de facto, foram apresentados como campos de concentração que o eram, da parte do poder colonial português. Houve todo um trabalho, todo um discurso, um trabalho político e doutrinário e todo um discurso para mostrar que o que se estava a fazer era para o bem-estar e a defesa daquelas populações, mas isso não deixa de ser, e sabemos, não é? Uma manobra de contra-subversão em contexto de guerra. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Tomé, também pelos comentários e questões. Fiquei curioso em ler depois os seus trabalhos e espero, na minha próxima ida para Maputo, a gente se encontrar, se cruzar aí. Temos uma pergunta no chat, mais ninguém acho que levantou a mão aqui, então eu vou fazer perguntas. Eu acho, vou tomar a prerrogativa. É muito curioso pensar eu tenho vários comentários e perguntas, mas eu estava pensando nos Iaô e nos Ajuás, e nessa ideia de uma periferia do colonialismo, né? Mas como que por exemplo, a Universidade de Leiden, há pouco tempo atrás eu descobri que no Museu de Leiden tem uma coleção enorme de miçangas de origem Iaô, coletadas por um comerciante holandês que viajou pela região nas últimas quinzenas do século XIX. Está sendo pesquisada agora essa coleção por uma mestranda portuguesa que está fazendo mestrado lá, a Beatriz Alves. Mas, ou seja, esses olhares coloniais, apesar de eles estão sempre preocupados, né, em tentar coletar, recolher, roubar, furtar, mesmo nos lugares mais basicamente periféricos do colonialismo. E eu acho que o seu texto, ao fazer essa genealogia, me trouxe uma ideia de que os projetos coloniais existiam há muito tempo, antes deles serem botados em prática, mas o que é curioso, que faz com que eles sejam colocados em prática seja a ameaça de perder o território colonial. Ou seja, o colonialismo parece que se efetiva quando ele se sente ameaçado.
em se desestruturar. Então, é pensar esse poder colonial, como é que ele se constitui. E, inclusive, também eu fiquei pensando, ainda mais para esses portugueses pobres que são colocados em territórios quase como campos de concentração, sem saber ao certo isso, como são as nuances desse próprio poder colonial. E aí, pensando na Frelimo, como que a Frelimo dizia que ela combatia o colonialismo, né? E não os portugueses. Então, eu acho que tem muito a ver com essas várias nuances do próprio poder colonial. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, inclusive sobre a perpetuação de um olhar propagandista colonial nos tempos presentes. A ideia foi Baltazar Rebelo de Sousa estava nesses campos de concentração, ou aldeamentos, ou o que. Hoje o presidente português é o filho dele, e que tem uma relação muito ambígua com isso. Inclusive, tem uma passagem no seu texto, mais para o final, que você fala que não dá para antever, né, as políticas sociais, o que resultou dos aldeamentos, né? E que isso também é um pouco de uma... Qual é a função do nosso papel enquanto historiadores e historiadoras hoje em dia para rever essas propagandas coloniais, né? E mostrar um pouco com mais detalhes a complexidade desses fenômenos, inclusive para contra-argumentar um discurso que eu já escutei algumas vezes de que o colonialismo português, especificamente, levou a infraestrutura e que foram os terroristas que destruíram essa infraestrutura. Esse é um comentário, pergunta. E a outra aí é um pouco mais... Eu vou depois puxar com a pergunta que está no chat. Porque me parece ser muito evidente que as pesquisas que têm sido feitas sobre esses assuntos, e a da Cláudia é importante nisso, mostra o impacto sociocultural na vida dessas populações africanas. Mas se já tem... Eu conheço pesquisas para a região de Cahora Bassa, né, ali no Tete, mas como têm sido feitas as pesquisas dos impactos ecológicos dessas transições populacionais, de levar as pessoas para regiões que não tinham água, aí tinha que fazer uma fossa, um encanamento, juntar pessoas no mesmo espaço, e aí a transmissão de doenças. Como que as pesquisas sobre meio ambiente estão lidando com a ideia de colonialismo? Eu sei que você está organizando um seminário sobre a fome, né? Então, talvez trazer um pouco dessas perspectivas que estão surgindo, assim, que eu acho que é algo muito novo na história do colonialismo e do impacto do colonialismo no território africano. Você quer responder e depois eu leio a pergunta? Ok, está bem. Ok. Muito obrigada, Mateus. De facto, aquilo que referes sobre este... é mais que um paradoxo, é mesmo enquanto investigadores... há uma perplexidade a olhar para isto, não é? Quando o colonialismo é mais efetivo, de facto quando está no estrutor, não é? E é também nesta fase final, e quando está sob ameaça, que se procura introduzir reformas quase para negar a sua existência. Há uma necessidade de... Claro que isto depois é tudo muito discursivo e em muitos casos é levado à prática de uma forma muito ténue, ou nem chega a ser levado, mas pelo menos a nível do discurso e da idealização de políticas ou do planeamento, há quase uma tentativa de apagar os traços do colonialismo, e essa é que é a marca do colonialismo tardio, é procurar que não haja diferença de estatuto entre as populações, é garantir que todos têm iguais oportunidades de acesso à escolaridade, coisa que pouco tempo antes, e até ao início da guerra,
não se fazia, não havia essa preocupação, não é? Vamos ver quando é que há a maior preocupação com a expansão da rede escolar. É depois do início da guerra, a criação das universidades é depois do início da guerra. Claro, acabar com o trabalho forçado depois do início da guerra, mesmo coisas tão absurdas e violentas como castigos corporais foram possíveis até 59. Por isso, mesmo como investigadores, ficamos complexos, é só sob ameaça é que há esta tentativa de estripar do colonialismo os seus aspectos mais gravosos, como se houvesse alguma forma de reformar o colonialismo, mantendo-o, que é um contrassenso, não é? Essa reforma teria de desembocar na autodeterminação das populações e na independência política. A questão de ainda haver um discurso muito nostálgico sobre aquilo que os portugueses deixaram, o que é que o legado português em infraestruturas, etc., não nos podemos esquecer que não há aqui nenhuma dádiva, não é um legado quando de facto quem constrói estas infraestruturas é a população africana, que constrói as estradas, constrói as pontes, constrói as suas próprias casas, os próprios aldeamentos. Estes aldeamentos de que tivemos a falar são construídos pelos próprios aldeados, não é? Nem sempre com grande ajuda da administração e da tropa, eventualmente em destronca no transporte de alguns materiais mais pesados, mas não há aqui nada é dado neste sentido de as próprias infraestruturas e as habitações, etc., são construídas pelas populações que supostamente iriam beneficiar, e sabemos que em muitos casos de facto até muito tarde não beneficiaram dessas infraestruturas, não é? Estavam arredadas de facto de um acesso à educação, e tudo isso. Relativamente à questão dos impactos ecológicos, há um manancial de investigação por fazer, mesmo cruzando aqui com esta temática e com o contexto do Niassa. Todo este programa de reflorestação deveria ser alvo de uma pesquisa mais em profundidade. Isto não é só reflorestação de pinheiro, é também muito de eucalipto, e nós sabemos aqui também o impacto que o eucalipto de forma extensiva pode ter, não é? E há um manancial de temáticas, porque há estes impactos, de facto, há os impactos sociais, há impactos ecológicos, há impactos psicológicos, e ver todos estes impactos de uma forma integrada, acho que será um programa que a história ambiental também poderia acolher. O tal colóquio que te referiste, que vou organizar, ou estou a organizar com a Bárbara Direito, o Pedro Oliveira e o Filipe Avic, procura olhar para a questão da seca, das alterações climáticas, a seca e as fomes, não é? No contexto do colonialismo português tardio, mas mesmo no contexto, a guerra, os aldeamentos também de facto têm um impacto ambiental que está
totalmente que eu saiba por estudar, e acredito que, de facto, no âmbito da história da medicina poderá já... Travamos. Cláudia paralisou aí? Travou aqui, para você também, né? Para mim também. Caiu. Alguém aí também tá... Pessoas, por gentileza, falem se a Cláudia está paralisada aí para vocês, acho que sim, né? Ela tá no ICS. É possível. Parado, Voltou, ok. Cláudia. Ok, pronto. Voltou. Pronto, mas imagino que no âmbito da história da saúde também haja muito trabalho ainda a fazer sobre o impacto dos aldeamentos na saúde destas populações, porque de facto havia uma concentração enorme de pessoas e não havia uma infraestrutura sanitária básica, e havia este problema da falta de água, que é um problema extremamente grave, e também de falta de alimento, porque o facto das pessoas não poderem ir cultivar terras a maior distância do sítio onde estavam aldeadas, não permitia cultivar determinados alimentos, e havia algumas destas populações que tinham de ser alimentadas com rações que a tropa lhes levava, rações de milho, por exemplo. Populações que costumavam cultivar mandioca, que trocavam a mandioca, porque havia uma economia de complementaridade entre os Ajauas e os Nhaja, e havia a troca do milho pelo peixe. Por isso, bom, há um manancial de temas de estudo, e haja muita gente interessada em história para abraçar esses temas. O Tomé já está fazendo uma parte, então esse é um outro apelo. Acho que o ciclo tem um pouco dessa função, eu acho também, né, de mostrar que ainda tem muita coisa para fazer e que, enfim, que é estimular as pessoas a pegar esses fios que vão aparecendo, né? Que a gente não consegue pegar tudo. Eu vou para a gente ir para o encerramento, que já estamos há quase 2 horas aqui. Eu vou ler a pergunta do Domício Chongo. Desculpa se eu falei o seu nome errado, Domício. Tem a ver um pouco com o que eu falei, os meus comentários. Ele fala que o governo colonial criou os aldeamentos em Niassa para melhor controlar a população, né, para não aderir aos movimentos de libertação. E que os aldeamentos em Tete foram construídos para evitar que a Frelimo infiltrasse os seus homens nessa província. Ele faz referência à questão da barragem de Caorabassa. A Frelimo, no período pós-colonial, a pergunta dele vai para isso, para a questão do pós-colonial. Procurou eliminar certas políticas adotadas pelo governo colonial, mas a questão do aldeamento manteve-se em Niassa, e ele quer saber o que realmente pretendia a Frelimo com isso. Esses aldeamentos, em alguma forma, desestruturaram algumas famílias moçambicanas, vários jovens foram levados e foram entregues à sua sorte. Será que agora a Frelimo não deve vir ao público explicar ou pedir desculpas às famílias que foram desestruturadas? Como lidar com essa situação? Há pessoas de uma região do país que não conseguem voltar para suas zonas de origem e não mantêm os contatos com as suas famílias. Se a minha pergunta foi essa questão do pós-colonial para Portugal, o dele já vai para Moçambique. Pois. Eu agradeço a questão, penso que não serei, se calhar, a pessoa mais indicada para a resposta. De qualquer das maneiras, do meu ponto de vista, tem de haver tal como noutros contextos em que houve conflitos muito sérios em termos de guerras civis, etc., tem de haver espaços de reconciliação e para pensar formas de reconciliação. Bom, e claro que também a Frelimo também tem alguma coisa a dizer sobre essas situações, mas algo
não podemos nunca abdicar é de facto a liberdade das populações e o direito que têm a viver onde entenderem, seja na terra dos seus antepassados, têm direito, deveriam ter direito a fazê-lo e a regressar a esses espaços, mas eu não estou muito familiarizada com o que tem acontecido na região depois da independência. Quer dizer, tenho aquela informação da tese do Benito Machado sobre os campos de reeducação, e todo esse processo que de facto exige um trabalho, é um trabalho político, mas é também um trabalho de reconhecimento de opções erradas e de reconciliação. Pronto, é aquilo que me ocorre, como se fez também na África do Sul, não é? É aquilo que me ocorre, mas não sou a pessoa mais habilitada, porque não tenho estudado de forma suficientemente aprofundada tudo aquilo que aconteceu na região do Niassa depois da independência, não é? Desculpe se não conseguir ir ao encontro da pergunta. Não, obrigado, Cláudia. Eu acho que também você faz muita referência à tese do Benedito Machado, e é justamente por ser uma tese pioneira mesmo. E é claro, é um tema delicado, é um tema que envolve lógicas políticas, mas também, e que está... Bom, o Alexandre não mencionou isso, mas a Cláudia tem uma vasta experiência em arquivos, né, arquivologia também, e tem uma questão relacionada com a própria existência desses arquivos, né? Não só da possibilidade de a gente fazer pesquisas orais. O Carlos Fernandes, um pouco antes, estava falando, na palestra anterior, falou sobre os arquivos orais que existem no Centro de Estudos Africanos, na universidade, mas também os registros que foram feitos nessas regiões e que depois foram trazidos ou para Portugal e no período pós-colonial foram parar no Arquivo Histórico de Moçambique, que é um arquivo que é formidável, mas que passa por problemas estruturais, como, enfim, quase todos os arquivos em Moçambique. Tanto que a história do Benedito Machado, quando ele encontra a documentação, é um pouco de surpresa, né? Sobre a... E mesmo lá no Niassa, não é? Sim, e foi lá. E existe uma lenda, é uma verdade, né? De que durante a guerra, boa parte desses distritos tiveram seus arquivos recolhidos e levados para Moçambique, para Maputo. O que o Benedito Machado mostra que não, ainda existem muitas documentações. E ali é só esse caso dos anos 80 ali, mas tem a Regiane Matos, professora na PUC do Rio, por exemplo, tem uma vasta pesquisa agora sobre a documentação existente na ilha de Moçambique, em Nampula, que remete ao século XIX, enfim. Eu acho que tem que ter um interesse político também moçambicano de trazer à tona também esses arquivos, né? Mas eu vou passar a palavra para o Alexandre, que senão eu falo muito. Uma última, não sei se vai ser a última, Matheus, que a gente já está caminhando para o final, né? Mas acho que a minha vai ser a última pergunta aqui, o último comentário aqui. Vou pegar a fala do Vitor Andrade, outro evento que eu e o Matheus estávamos presentes semana passada, quando ele disse que o colonialismo é brutal, e é inegável isso, o colonialismo é brutal e é construído para explorar riquezas e pessoas. No entanto, e aí pegando um pouco da sua fala, Cláudia, de que houve uma tentativa de reformar o colonialismo para manter o colonialismo, e prestando atenção sempre na referência que você faz aos saídos do ISCSPU, né, que imagino que seja Instituto Superior de Ciências Sociais das Províncias Ultramarinas, parece que houve uma tentativa, ou eles compraram essa ideia de tentar reformar o colonialismo, né? Talvez genuinamente, não sei. Talvez eu esteja dando muito crédito para as fontes sem ler com um olhar muito crítico. E, ao mesmo tempo, nessa tentativa de se reformar o colonialismo, alguns autores vão sugerir que é um recrudescimento do racismo da população branca. Eu queria que você comentasse um pouco esses dois aspectos.
Obrigada, Alexandre. De facto, toda aquela tentativa de reformar o colonialismo vem do pós-Segunda Guerra Mundial, não é? Que o próprio Frederick Cooper trata sobretudo para o caso do Império Britânico e do Império Francês, mas há no pós-Segunda Guerra Mundial, face ao crescimento do movimento anticolonial e pronto, todas as movimentações, também no seio da Organização das Nações Unidas, mas depois também as primeiras independências na Ásia, há uma tentativa que nós hoje podemos pensar, foi uma coisa sem importância. Não, mas na época, de facto, tanto o governo britânico, francês, belga e o português também acreditavam firmemente que, através da introdução de reformas e também da cooperação entre eles, conseguiriam manter-se em África. E essa tentativa de se manter através de planeamento, usaram o planeamento do desenvolvimento, políticas para desenvolver esses territórios e impedir o crescimento do descontentamento, não é? Entre as populações colonizadas. Ao mesmo tempo, pelo menos no caso do Império Português, que também é o caso que eu conheço melhor, nessa cronologia há também o aumento da colonização branca. De facto, o boom da colonização branca de Angola e Moçambique acontece no final dos anos 40 e nos anos 50, nos anos 50 e 60. E, de facto, esse aumento da colonização branca vai topar, de alguma forma, com um crescimento dos conflitos e das tensões raciais, porque há uma maior concorrência por empregos e também por empregos menos qualificados, porque embora a população colona, em média, tenham uma situação escolar e social mais qualificada do que a média da população portuguesa, de qualquer das maneiras, neste período em que aumenta muito a comunidade branca, a migração de portugueses para Angola e para Moçambique, também em termos relativos há uma maior percentagem de pessoas não qualificadas, não é? E há aqueles casos que sabemos que não só essa população centra-se nas cidades e vai concorrer por empregos de taxista, de garçom, como vocês dizem, não é? E através quer de relatórios de inspeções administrativas, quer de trabalhos de campo que foram feitos por investigadores no domínio das ciências sociais, ligados à Junta de Investigações do Ultramar e ao tal Instituto de Estudos Ultramarinos, depois Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, há a noção de que, embora a ideologia colonial portuguesa propagasse a ideia de que não havia racismo e que se estavam a construir sociedades raciais em Angola e Moçambique, perfeitamente integradas no todo nacional, o que é facto é que eles deram conta de que havia racismo, que eles entendiam que esse fenómeno eles atribuíam a um desvio à tradição portuguesa, por isso uma influência sul-africana, e consideravam que eram casos, atribuíam a episódios, casos particulares que tinham a ver com comportamentos desviantes de indivíduos. Não consideravam que era um problema estrutural, mas nós sabemos que colonialismo e racismo são dois fenómenos intrinsecamente ligados. A situação colonial
é em si uma situação de hierarquização das populações e de discriminação racial, de exploração racial. Não sei se respondi à pergunta, Alexandre. Acho que sim, né, Alexandre? Bom, pelo andar da hora, já, pelo menos aqui para nós de Portugal, já são 8 horas da noite, 8h10. Eu vou agradecer a Cláudia. Obrigada. Pela fala, pela disposição enfim, por tudo. A todos e todas que estiveram aqui também presentes com a gente. Lembrando que a gente está gravando e depois a gente disponibiliza isso no canal do YouTube do Grupo Áfricas, da UERJ da UFRJ. Praticamente todas as palestras do primeiro ano do ciclo estão lá e as desse segundo ano também. Esse ano o ciclo vai acabar mais cedo, a Cláudia é a última a falar, porque no segundo semestre nós temos uma programação intensa. O Grupo Áfricas tem um evento, fiquem atentos, e a Associação Brasileira de Estudos Africanos tem um outro evento em novembro, grande, em Salvador. Então, estão todos convidados e convidadas. Tá bem? Obrigado, gente, pela palavra. E é isso. Boa noite, boa tarde, ou bom dia, se você estiver vendo isso em outro momento. Obrigada. Tchau.